Vamos lá, tipos, continuação do vídeo anterior. E só para complementar rapidamente uma observação sobre o assunto de polimorfismo paramétrico ou programação genérica, dá no mesmo, existe uma propriedade interessante que as funções genéricas elas acabam sendo mais restritas. Eu vou explicar. Imagine uma função de uma string numa string. Pelo tipo, apenas pelo tipo, há pouca informação. Porque, na verdade, como é específico no tipo, permite uma grande variedade de implementações. Então, que função pode ser essa? Quais funções preenche o papel aqui de uma função de string? Literalmente infinitas, né? Você pode imaginar uma função que retorna strings constantes. Então, vai ter string a string a string AAA, só daí já vem infinitas strings, né? Mas existem funções que fazem mais sentido, né? Além dessas funções, digamos assim, constantes, né? Que trazem sempre a mesma string. Você poderia ter uma função que inverte os caracteres, a ordem dos caracteres, né? Ou põe maiúsculo e minúsculo, ou acrescenta, ou dobra, né? Ou repete letra por letra, enfim. Agora, uma função de A em A já não tem essa liberdade toda, porque ela tem que atender para todos os tipos. Então, se você começa a especificar uma lógica para essa função, talvez funcione para string, mas aí não funciona para inteiro. Talvez funcione para inteiro, mas aí não funciona para double. Então você vai ficando mais restrito pelo fato de ter que atender a vários tipos. E aí no fim, apenas uma função atende essa assinatura, que é a função identidade, que recebe um x e retorna um x. Ela inegavelmente funcionaria para qualquer tipo, né? Também é preciso que a função não tenha algumas alterações nos tipos, como os typecastings, né, ou conversões. Veremos esse tópico das conversões ainda neste vídeo. Aqui um outro exemplo, a função que recebe dois parâmetros e retorna o tipo do primeiro, né? Retorna dois parâmetros de dois tipos diferentes e retorna o tipo original, o primeiro tipo, o tipo da primeira posição do primeiro parâmetro. É inegavelmente uma função que retorna o primeiro parâmetro, né? Porque novamente ela tem que atender. Mas lembre-se, isso se não houver transformações de tipos. Muito bem, vamos sair do assunto só para aproveitar a oportunidade e cumprir aí uma promessa pendente, que era de falar do Lazy Evaluation, como implementar, né, a partir de lambdas. E isso eu vou mostrar em Kotlin. Lembrando que a implementação de Lazy Evaluation é por uma estrutura de dados chamada Thunk, que tem esse nome gozado por remeter um som opaco um som de fundo do fundo de um balde, não, enfim. Enfim, não é difícil explicar, né? Eu já li sobre isso, mas é algo assim, é um som mudo, né? Um som de um fundo. Muito bem. Então, a técnica, o Thunk vem a ser uma função que não tem parâmetros e retorna alguma coisa. Então, numa linguagem com Lazy Evaluation, aparece assim, o parâmetro é um A e eu uso esse A. Por baixo dos panos você está passando um Thunk e aqui você está executando. Então, numa função que não tem Lazy Evaluation, isso fica explícito, né? O programador sabe que está fazendo, ele está fazendo na mão, digamos assim. E aqui, então é isso. Eu vou passar
Isso aqui eu estou usando as comodidades sintáticas, né? Então eu estou passando aqui uma função que não tem parâmetro. Vamos ver isso no REPL. Então eu estou aqui com a função cronometrar e uma função fatorial. De propósito eu coloquei aqui um delay de 2 milissegundos em cada chamada recursiva do fatorial, porque estava muito rápido e não estava aparecendo medidas significativas ou não triviais, né? Como 0 e 1 milissegundo. Mas a ideia já foi apresentada quando a gente discutiu aplicações de chamada por nome. Aqui só está com a sintaxe do Kotlin, né? Deixa eu trocar aqui para ficar igual. Esse B era de bloco. Então vamos refatorar aqui com TH. De thunk. Então é isso, ela vai retornar o valor que ela costuma produzir junto com o tempo. Esse long é o tempo. Então já existe pronto aí no sistema Java, na máquina virtual Java, uma forma de obter um relógio. A gente começa com isso e no final a gente repete isso, aí vai ter uma diferença em relação àquele tempo armazenado originalmente. Junto nessa tupla vem o resultado, né? O resultado, seja lá o que vier neste thunk, tá? Ele é executado aqui. Então, se não fosse isso, né? Se não fosse esse recurso, nem faria sentido, porque a gente já passaria um valor aqui, ele não levaria tempo nenhum dentro. Então, no fundo, o efeito de postergar a execução. Em vez de executar antes, como qualquer parâmetro, a gente consegue que ele seja executado depois da chamada, lá dentro da chamada. Então, vamos executar aqui. Bom, então eu tenho que passar aqui, eu teria que passar um lambda, né? Então seria de x em alguém. Mas como ele obrigatoriamente ele não tem nenhum parâmetro, ele dispensa os parâmetros aqui. E aí vem a conta qualquer, né? No caso aqui eu vou fazer o fatorial de 10. Lembrando que a gente sempre pode omitir os parênteses no caso quando o argumento é um lambda. Então retornou um par, esse é o valor do fatorial e aqui é o tempo medido, né? Então esse é aquele caso, é mais um caso daqueles que o programador tem o efeito, a linguagem não tem, né? Se a linguagem tivesse, apareceria assim, a semântica fica implícita na cabeça de quem lê, né? A pessoa sabe que é lazy, então ela calcula que isso aqui é postergado, mas numa linguagem que não tem, a gente improvisa assim, né? Eu fiquei pensando se realmente a gente consegue uma chamada por nome completa, como a gente fez naquele exemplo troca, que a gente trocava os nomes, né? Eu fiquei pensando, será que o thunk funciona aqui como um, quem recebe, não o valor lido, mas o endereço de quem se inscreve, é uma referência, na verdade, né? Então, para falar disso, eu queria introduzir aqui uma terminologia, um jargão técnico de linguagem de programação que vem da matemática, que é o lado esquerdo e o lado direito da equação, no caso da atribuição, né? Para nós aqui vai ser da atribuição. Então, são siglas, abreviaturas do inglês left-handed side e right-handed side. O lado esquerdo tem que ter alguma expressão, alguma sintaxe que no fim vai ser uma variável que recebe valor. Desde uma variável simples ou até
um array indexado ou um asterisco, alguma coisa que é referência de ponteiro, né? É bem restrito o que pode ficar no lado esquerdo. No lado direito, não. Aí você pode estar chamando outra subrrotina, pode estar fazendo expressões aritméticas, enfim, é bem mais amplo. O lado direito. O lado direito é o habitat de certas expressões. O lado esquerdo é um habitat de outras expressões mais restrito, né? Bem mais restrito. Então, aqui no caso, a pergunta é: será que no lado esquerdo a gente consegue executar um thunk que vai receber? Na verdade, teria que ser quase que virar uma referência aí, né? O thunk tinha que retornar o que seria um asterisco variável, né? Um ponteiro de uma variável recebendo valor, né? Desse referenciamento sendo feito aqui. Outra coisa, se a gente tem que as variáveis não locais, se elas não teriam que ser resolvidas lá dentro, né? As variáveis locais aqui, talvez elas devessem ser resolvidas aqui dentro, para elas serem alteradas. O thunk não poderia já vir pronto, né? Como um fecho. Então, são questões para pensar. Se não é a chamada por nome ideal, é suficiente para boa parte das aplicações, né? E agora sim, vamos retomar o nosso assunto, tipos. Até agora nós estamos só completando temas passados, vídeos passados. E compatibilidade foi uma pendência também. Era um assunto, não chegou a ser uma pendência, né? Era um assunto que tinha ficado para um vídeo futuro e chegou a hora. E eu já vou dizer aqui, ó, compatibilidade, equivalência e verificação. Eu mencionei as três, abordei as duas aqui e chegou a hora da compatibilidade e já vem uma questão que é qual a diferença entre compatibilidade e equivalente. No português corriqueiro, né, a gente fala coisas compatíveis são equivalentes, né? Quer dizer, é bem frouxo, não há uma diferença. Mas em linguagem de programação, a literatura vai querer dar um sentido estrito, um sentido especial, assim, diferenciado, tá? Então eu vou discutir um pouco isso, mas eu já vou adiantar assim. Compatibilidade parece que é o conceito mais amplo, é a ideia mais ampla. E equivalência vem como uma parte dela, tá? Equivalência é como se fosse um dos casos, é um componente das regras da compatibilidade, tá? A relação com verificação aí sim é bem mais clara. Compatibilidade seria a coisa abstrata de dizer quais são as regras. É como se eu escrevesse num papel quais as regras de compatibilidade, né? Como se eu fosse um designer e estivesse pensando, tá? Verificação no programa, no compilador e também no interpretador, é quem assegura, quem faz funcionar essas regras de compatibilidade. Então, a compatibilidade ela é materializada no código na etapa de verificação. Então, esses conceitos realmente são mais claros, né? A compatibilidade é a coisa abstrata, é a coisa conceitual e verificação é a sua realização, é a coisa manifestada como programa. Bom, já equivalência e compatibilidade, vamos ver. Bom, vamos pensar em seres do mundo dos programas, elementos de programas que a linguagem de programação preconiza. Expressões, atribuições, chamadas, os próprios tipos e tal. Então, quando se trata de expressão e atribuição, dizer, olha, eu posso somar um inteiro com uma string ou não, eu posso multiplicar dois doubles ou não, enfim. Isso tudo vai para a conta da compatibilidade. Chamadas de subprogramas, que é um caso até mais forte, assim, de maior interesse, porque você define, na definição de um subprograma, de uma subrrotina, você define os parâmetros e os tipos, e na chamada, na invocação, você passa os argumentos. E aí é um vínculo
desses valores de argumentos com os nomes dos parâmetros, com os parâmetros, né? Então, aí se os tipos, que tipos podem entrar ou não, isso também vai por conta da compatibilidade. Quando a gente tem tipos primitivos, aqueles tipos mais básicos que são indivisíveis, que são a base, como inteiro, string, booleano, aí eles falam em compatibilidade. Mas quando são tipos compostos, tipos que você monta a partir de outros, que tem uma estrutura, né, registros, como a gente já discutiu no vídeo anterior, quando discutiu equivalência, equivalência estrutural, equivalência nominal, né? Aí vem uma parte da teoria, vem um cantinho ali da teoria, uma seção dos livros chamada equivalência, né? Aí quando vem subtipos, que nós ainda vamos ver, volta a dizer que é tema da compatibilidade. Então, assim, a equivalência fica como que um caso, um apenas entre tantos da compatibilidade, né? Agora, existe subtópicos aqui desses temas para cima que também caem em casos diferentes. A coerção e a conversão. Já vou mencionar isso no próximo slide. Bom, a diferença entre coerção e conversão é fácil de distinguir por quem toma a iniciativa. Se a iniciativa digamos assim, mudança de tipos é do compilador, a gente diz que é implícita, é uma coerção. Temos aqui, ó, o Kotlin, eu fiz aqui o tipo, uma variável inteiro e uma variável real. Então, se eu somar inteiro com real no sentido da matemática, ele converteu para double, tá? Lembrando que se eu escrever, ó, 12 e mandar, ele é um inteiro. Se eu mandar 12 é outra literal, né? Aqui ela vai ser um long, 12L é um long e 12.0 é um double, né? Então são 3 literais para 3 tipos, né? Só que quando eu faço 12 mais o 12 puro mais um real, um valor real, nós temos a coerção, porque ela é forçada, né? Ela não é solicitada, ela é implícita. Já quando o programador toma a iniciativa e explicitamente pede a conversão para o compilador, que é o cast, né, que em C é muito conhecido, então a gente chama de conversão, cast. Então aqui eu faria 12.toDouble. Equivale aqui chamar uma função orientada a objetos que converte, tá? Óbvio que a gente já viu que tem formas melhores, mas enfim, se você tem uma variável, a forma de converter é essa. Aqui eu quis apenas mostrar em Kotlin. Isso é no estilo orientado a objeto que nós voltaremos para ver. Tá? Muito bem, existem muitas críticas à coerção. Tá? Eu sugiro que você veja, entre nesse link aqui e visite este vídeo. É uma espécie de stand-up, é uma palestra engraçada com linguagem de programação. Então lá ele mostra algumas incoerências do Ruby, né? Por exemplo, em Ruby, quando você faz A igual a B, ele fala, quem é B? Você não definiu, mas se você faz A igual a A, ele aceita. Como assim, né? Mas depois ele vai para JavaScript e faz muitos exemplos. Por exemplo, array vazio mais array vazio. Aí retorna uma string vazia, né? Bom, aqui a gente entende que houve uma coerção do tipo, olha, eu vi o mais, esse array aqui pode ser string, porque veja, strings são arrays, né? Strings são arrays. Então ele viu um mais. Esse mais com array, ele falou, mas esse array pode ser string. Então ele olhou esses arrays vazios como strings vazias, né?
Aqui nós estamos com uma sintaxe bonitinha que nos ajuda a ver, né? Mas lá no RIP, sei lá, isso aqui estaria como igual, a array vazio e string vazio. Então ele vai pensar que é string, porque também tem o mais, e aí é concatenação de duas strings vazias, né? Ele já não vai gostando muito disso, realmente faz sentido, né? E aí ele vai para casos mais bizarros, né? Como por exemplo um objeto, aqui um objeto sem nada, né? Na verdade ele tem alguns campos que todo objeto tem, mas eles ficam ocultos. É somado com então ele vai tentar enxergar isso aqui como soma mesmo, uma soma numérica. Em JavaScript todos os números são reais, são float, não existe inteiro, né? Todos os, mesmo quando você escreve uma literal inteira, por baixo dos panos o, o interpretador vai representar como ponto flutuante. Ele trabalha apenas com ponto flutuante. E é isso. Então existem linguagens que, frente a esses problemas, esses problemas são caricatos, né? São exagerados, são propositalmente trazidos lá do JavaScript, né? Mas há linguagens de programação que não aceitam coerção de uma forma, tá? Isso vem do design da linguagem, da definição que o desenhista da linguagem pensou. Então, eu trago aqui o exemplo do OCaml, que não aceita, ele pede tudo explícito. Então, 3 mais 4.5, vejam de vermelho. Isso aqui eu tirei de um interpretador online, eu não quis instalar, eu não estou com espaço para instalar aqui o OCaml. Então, vejam que ele, online aqui, ele disse, ó, ele sublinhou de vermelho, disse, né, que nessa linha entre os caracteres 4 e 7, que é o 4.5, essa expressão tem o tipo float, mas eu esperava do tipo int. Tá? Então, se você explicitamente converter aqui, ó, float of int, aí ele vai transformar em 3.0 e somar 4,5 e obter o float, né? Aqui é o resultado do REPL, ele não deu nome para isso, é do tipo float, igual a 7,5. Float of int é um jeitão francês, né? Os falantes da língua inglesa eles estranham um pouco, mas para nós em português é familiar. Eu tirei um float de dentro de um int, né? Eu extraí um float de um int, float of int. Então para nós em português soa familiar, em língua inglesa eles brincam com isso. Mas aproveitando que eu estou falando de OCaml, eu vou sair do assunto aqui, né? Mudei o fundo aqui para dizer que o OCaml tem outras excentricidades, né? Excentricidade no sentido de que não vai na onda da manada, que sim, manada no sentido das diversas linguagens de programação. Ela vai por um caminho próprio, que é não gostar de sobrecarga. Então, como numa linguagem qualquer, o mais aqui funcionaria com inteiro ou com float, para eles não pode. O mais sozinho é só para inteiro, e aí eles criaram esse mais ponto para indicar um operador especial para float. Então existe a soma de inteiro, que é uma soma aí de representação, né, de formato binário, sei lá, complemento de 2, e aqui é o outro processo, é o processo de ponto flutuante. Então, é igualzado em OCaml que você escreve 3 mais 4, e se fosse para fazer equivalente seria 3 ponto mais ponto 4 ponto, né? 3 ponto é a literal de 3 float, não precisa pôr zero, né? Seria 3.0, mas não precisa pôr zero. Então 3 ponto mais ponto 4 ponto. Outra coisa de OCaml, ela não aceita que você compare um valor float com zero. Ele rejeita a comparação de igual. Você não pode fazer uma variável float igual a zero, né? If x igual a zero, não pode, no caso de float. Que é uma medida correta porque realmente não existe zero no formato ponto flutuante, né? É um valor excepcional, digamos assim. É um caso à parte e há todo um problemas que podem ocorrer, que o sistema de tipos aqui, o rigor, né, já filtra.
Bom, falamos de compatibilidade, de coerção, de conversão. Foi um assunto rápido e é isso mesmo, um assunto rápido. Então eu vou aproveitar e vou dar continuidade a sistemas de tipos. Nós já discutimos programação genérica, também conhecida como polimorfismo paramétrico. Vamos ampliar aqui, olha, e não falta assunto, né? Nós não vamos ver vários e vários assuntos aqui. Vamos repassar primeiro, então, só para fazer menção. Aliás, vou repassar depois no final. Por enquanto, só vimos polimorfismo paramétrico. Mas nossas paradas serão essas, né? Tipos com nulos que só Kotlin tem, desse jeito como Kotlin implementou. É muito criativo, e é um apelo da linguagem, é um ponto de atração, é um dos motivos de adoção de Kotlin. É um sistema de tipos que ajuda, né, a evitar erros de nulos. Tipos algébricos que é muito usado, né? Vamos falar bem disso aqui. E eu já diria que eles não estão só falando de produto e soma, já tem tipo união e interseção na escala 3, não veremos. Tipos de ordem superior aqui, eu vou discutir o Higher Kinded Types, mas tem um Higher Ranked Type também que é bem próximo, mas não vamos abordar. Higher Kinded Types tem Haskell, Scala. Em Kotlin tem uma improvisação, né, um quebra-galho, digamos assim, na biblioteca Arrow, que não veremos. Tipos dependentes eu quero discutir, pelo menos a ideia. Tipos lineares, enfim, os sistemas de tipos podem ser bastante ricos. Não vou abordar todos esses, mas o assunto clássico é tipos abstratos de dados, que é sempre estudado, né? Então vai ter um vídeo, será o próximo vídeo. Então vamos começar. Bom, usar um ponteiro para nulo como semântica de falha é o chamado erro de bilhão de dólares, né? Apelidado pelo próprio criador da ideia, que é o Tony Hoare. Tony Hoare é um dos, como eu diria, pais fundadores, se eu fosse fazer uma metáfora, né? Nós no Brasil estamos começando a ouvir muito aí pela mídia que frequenta os Estados Unidos nesse tipo de assunto de pais fundadores. Mas se a computação tivesse pais fundadores, um deles seria o Tony Hoare, né? Um cientista da computação britânico, ali, que lá nos anos 50, 60, 70 foi muito ativo, criou, por exemplo, o Quicksort, né? Nada mais, nada menos do que o Quicksort. Mas também foi ele que teve essa ideia de falar, poxa, se eu tenho alguma função que retorna um ponteiro, digamos assim, então aqui eu tenho uma pesquisa numa base de dados de parentes por um número de telefone. E eu retorno um contato. Veja, como eu retorno ponteiros, o ponteiro zero não existe, tá? O valor zero nunca é usado. Não existe endereço zero. Então, se essa pesquisa der certo, com certeza o retorno é diferente de zero. Mas e se não for? Se eu não achar, que tal então usar o zero, que não é usado para nada, para indicar erro, né? Algum tipo de erro, tá? Então isso é um problema. Um dos problemas é que você tem que testar toda vez se o ponteiro não é zero para desreferenciar, né? Enfim, usar o ponteiro para alguma coisa, né? E aí, às vezes os testes de diferentes zeros não são feitos, às vezes, enfim, existem muitas discussões aí sobre os problemas de ter valores nulos, a possibilidade de retornar nulo e esse nulo ser usado como algo que faz sentido, tá? No caso, o sentido, o erro. Bom, em Kotlin nós não teremos isso. Vamos ver no REPL. Por quê? Por que um sistema de tipos avançado nos previne? Então ali eu tenho dois tipos, ó. Dois valores, talvez e certeza, de dois tipos, int asterisco e int puro, tá? Então, aqui no int puro, eu não posso pôr nulo. Vamos tirar o comentário aqui. Esse editor tem um compilador embutido, ele já indica o erro para você, tá? O IntelliJ.
Ele não gostou aqui. Por quê? Porque garantidamente, por compilação, jamais certeza pode ser nulo. Tá? Pelo tipo. Já que se eu puser uma interrogação, e eu posso fazer isso para qualquer tipo. Se eu criei o meu tipo aqui, mais para baixo eu acho que eu faço. Eu crio um tipo, eu posso pôr uma interrogação e aí fica implícito que existe o tipo sem o valor nulo e o tipo com valor nulo. Então eu tenho aqui essa função só na certeza. Eu nem preciso pôr no REPL, né? Aqui, ó, se eu tirar o comentário, vai dar um erro lá. Ele vai dizer aqui, ó, ele não aceita os tipos como compatíveis, né? O talvez pode vir nulo, mas o só na certeza aqui só aceita um inteiro que não dá erro, tá? Qual que é a vantagem disso? Você, programador, pode relaxar com certeza que esse i não é nulo. Se você tivesse que usar aqui alguma função do i, você não teria problema. Como, por exemplo, esse topa tudo aqui, né? Esse topa tudo, ele aceita um inteiro interrogação. Então, pode ser nulo. Então, para usar aqui, por exemplo, o sinal, sign, ele tem que testar se não é nulo. Tá? Então, esse tipo de trabalho que você minimiza com essa possibilidade de ter uma parte do seu programa já no tipo definida que ela não é nulo. Não tem possibilidade de ser nulo. Então, dispensa todos esses testes. Isso tem um ganho incrível de produtividade, de confiabilidade. Muito bem, não há muito mais o que falar além disso. Ó, aqui eu acho que eu fiz o exemplo aqui do contact, né? Eu criei aqui um contato que tem um nome e um número. Então vejam que eu posso ter contact sem e com interrogação. É um tipo que eu criei e que eu criei o contact para ser perfeito, né? Para não ter nulo como possibilidade. Aí eu posso criar as funções que usam isso e tal, mas eu ponho a interrogação, automaticamente eu crio um tipo que é uma variante daquele, acrescentando o nulo. Muito bom isso aí. E agora vamos virar a página para falar de tipos algébricos. Esse assim é um assunto até mais longo. O que eu vou dizer é o seguinte: nós vamos fazer operações nos valores. Então nós vamos, por exemplo, criar tuplas. E aí a gente vai saber que essa operação de criação de tuplas equivale nos tipos a multiplicar os tipos. Como assim, né? É uma metáfora, tá? Existe aí um isomorfismo, digamos assim. Um mapeamento entre as operações sobre valores de tipos e uma álgebra dos tipos. E aí a gente fala que temos tipos algébricos. Vamos ver isso, tá? E só para dizer que nós estamos estudando isso em Kotlin, mas a gente vai estender isso para toda a linguagem que tem. Então a gente já vai estar, digamos assim, quebrando um galho, né? De aprender uma coisa uma vez com um panorama de aplicar muito mais, né? Em várias situações da computação, tá? A gente vai ter sempre tipo unitário, tipo soma, tipo produto, e aí no tipo soma geralmente vem o pattern matching, a inferência e tal. Eu fiz uma brincadeira aqui porque em produtos de soja, por exemplo, é comum dizer assim, ó, esse produto não tem colesterol como todo alimento com soja. Quer dizer, é uma forma educativa, né? Fazer assim uma divulgação de ideias de nutrição. A pessoa já associa que os produtos de soja não têm colesterol, né? Então aqui eu estou remetendo essa ideia de que os benefícios de entender tipos algébricos vão estar em qualquer linguagem que tem tipos algébricos, e são várias. Eu fiz aqui até uma pequena genealogia de algumas linguagens. Eu falei muito em OCaml, né? Nós estamos falando de Haskell.
Mas tudo isso começa lá em 74, na verdade assim, 72, 73, 74, 75. Foi uma fase que o Rob Milner, um matemático britânico, será que escocês? Eu acho que ele é escocês. Tem muitos e muitos e muitos escoceses nessa área de linguagem de programação, né? Então, o Robert Milner faleceu não faz 10 anos. Ele era, como eu disse, um matemático e ele estava em Stanford, nos Estados Unidos, lá numa pesquisa para criar um Proof Assistant. O que é isso? É um programa que ajuda a demonstrar, né? Acho que o dele era o LCP, se eu não me engano. E o que é um Proof Assistant, um ajudante de demonstração? É um programa em que o usuário, né, ele vai usando táticas. Então ele escreve lá as hipóteses do teorema e vai escolhendo quais hipóteses ele quer e ele chama essa tática. Essa tática já dá a conclusão, né? É uma forma rápida de não ter que fazer na mão, né? É meio que uma demonstração guiada. Mas geralmente essas táticas, né, hoje geralmente, eu acho que o Robin Milner estava inovando aí com a ideia de criar, de possibilitar ao usuário a programar as táticas. Então ele precisava de uma linguagem, uma metalinguagem, tá? E aí ele se inspirou muito na ideia de um paper de uns 10 anos antes, menos de 10 anos antes, né? Que é as próximas 700 linguagens do Landing, né? Acho que é Peter Landing, um britânico também. E o Peter Landing ele foi assim visionário. Ele, um, ele tanto que esboçou um grande modelo de programação que aqui com Robert Milner se realiza, né? Com várias ideias, tipo unitário, tipo soma, pattern matching, inferência de tipos, tudo foi esse cidadão aqui, um herói aqui da área de linguagem de programação nos anos 70, tá? Só que a linguagem ML que ele criou para o LCP, ela praticamente criou vida própria. Eu acho que ele nem foi muito tão longe aí com o Proof Assistant dele, e a linguagem virou uma linguagem para você programar aí durante muita pesquisa, né? Hoje ela tem uma versão chamada SML, né? SML, que perdeu força em comparação com a prima dela, que é o Camel, que é uma variante feita na França pelos Xavier Leroy lá, desde os anos 90, para programar o Coq, que é outro Proof Assistant, é outro, é uma história similar, né? O SML foi usado no Isabel, né? Que é uma outra Proof Assistant. Existem muitos pontos de contato entre essas linguagens, mas o Camel está aí, uma implementação muito forte em termos de projeto de software. É um compilador muito confiável, muito enxuto, muito com grande desempenho. Foi por isso que ele dominou o cenário aí das linguagens da programação funcional estaticamente tipada e está dominando hoje aí esse nicho, tá? Só que essa coluna vertebral aqui influenciou demais. Haskell, que no fundo é uma linguagem muito diferente, primeiro porque ela é toda call by need, né? Ela é toda lazy, né? E por ser lazy ela precisa ser toda pura, né? Veremos o que isso quer dizer. Mas no fundo é uma grande variação desse estilo aí, tá? O Camel e o Haskell influenciaram Scala, que influenciaram Kotlin. Scala é em Java, né? É um híbrido deste tipo de coisa com orientação a objetos, né? Isso que era o Scala e agora em Scala 3 está mais claro ainda, né? Eles conseguiram formalmente esclarecer melhor. Kotlin bebe muito em Scala, né? Então é aqui que a gente tem esses pontos de contatos todos aí com tipos algébricos. Mas estudando tipos algébricos aqui, por exemplo, você vai se sentir em casa se precisar aprender Rust. Tá? Você vai reencontrar ali com uma outra sintaxe essas ideias. Então vamos ver.
as ideias. Começar pela ideia de um tipo unitário. Em português a gente tem essa palavra perfeita que vem da matemática para conjunto unitário. Tá? É um tipo que possui um único valor. Esse valor tem uma representação, geralmente é a tupla vazia. Né? Em ML, em OCaml, por exemplo, seria um abre e fecha parênteses. Quando você vê um abre e fecha parênteses sozinho, você entende que é o valor unit do tipo unit. É o valor unit, o valor unitário do tipo unitário. Quem é o valor unitário? É aquele único valor que aquele tipo unitário tem. Mas em Kotlin, ou ele não mostra, né? Quer dizer, de propósito, esse valor não é mostrado, ou ele é escrito como unit e U maiúsculo. Tá? U maiúsculo. Bom, o que é que vem a significar? Para que serve um valor cujo tipo é sempre o mesmo? Se ele traz zero informação, sim. Na teoria da informação, existe uma fórmula que a informação é o log de 1 sobre a probabilidade do evento. Então, por exemplo, o Sol não vai nascer amanhã. A probabilidade é quase zero. Logo, 1 sobre zero é infinito. Tá? A informação é infinita. Tá? Se eu disser para você que o Sol vai nascer amanhã, eu estou passando uma informação que tende a infinito. Né? Mas o que nos interessa, quando a probabilidade é 100%, é 1, que é o caso aqui, você tem só um valor, só pode ser ele. Log de 1 sobre 1 é zero, informação zero. Sim, porque ele é sempre o mesmo, ele é sempre aquilo. A menor unidade de informação é o bit. O bit é 0 ou 1. Com bit eu posso representar duas coisas, por exemplo, dia e noite. Agora é dia ou agora é noite? Eu vou representar com um bit. Ah, mas eu quero representar a estação, são 4 estações. 2 bits. Com 2 bits eu vou ter 0001, 1011, 4 combinações. E assim ao infinito, né? Eu posso combinar quantos bits eu quiser para representar muito mais informações, né? Então, esse tipo unit, ele é inútil, porque ele não tem como representar nenhuma informação. Então é isso, ele vai ser o verdadeiro void, porque void é vazio, né? Então veja, quando na verdade não é o void, não é que ele não retorna, ele retorna, tá? Seria vazio se ele não retornasse. Veremos isso já já, tá? Veremos isso já já. Vazio é muito forte, vazio nem retornar pode, tá? Mas como retorna, então ele retorna e não traz nada, né? Mas esse nada é justamente o unit. Tá? Quando eu falar do tipo zero, aí vai ficar mais claro por que tem que ter um void de verdade, né? Veja, é uma discussão de palavras, tá? Mas entendam que um conjunto que tem sempre o mesmo valor faz sentido, tá? Muito bem, aí eu quis mostrar isso em Kotlin. Vamos lá, né? Vamos executar isso aqui no REPL. Bom, primeiro eu criei esse tipo, esse valor ken, que é do tipo unit, e o valor é unit, tá? Então vamos jogar o ken aqui e vamos ver que não aparece nada, né? Justamente porque ele está mostrando o unit. Mostrar o unit é não mostrar nada. Para fazer esse teste, eu fiz aqui uma brincadeira. Ó. Veja, vamos ver esse FB. Primeiro vamos ver ele como uma espécie de fecho. Vamos mandar lá FB. Vamos ver o que ele mostra aqui. Ele não gostou porque não tem. Aí. Bom, não vou querer entender. Não vamos querer entender isso aqui. Ele está mostrando aqui, ó. A função FB, ela retorna um booleano, né? Vamos executar FB. Então ela imprime, retorna true, então veja que tem a impressão e tem aqui o retorno true, do tipo booleano. Né?
Mas aí eu fiz um FT que é meio parecido, né? Ele imprime e implicitamente, ó, ele não está retornando nada aqui, quer dizer que ele está retornando o unit, tá? Vamos ver o tipo primeiro, ó. Qual que é o tipo de FT? Ó, FT retorna um unit, ó, FB retornava um boolean, FT retorna um unit, né? Porque, ó, não tem nenhum retorno escrito aqui, então tem implícito que é um unit. O unit não aparece, tá? E agora, se eu executar o FT, ele imprime, mas o retorno não mostra, né? Não mostra, como o quem não mostrava, né? Então, essa é uma convenção do REPL, uma convenção do REPL, mas que tem sintonia com a, como a linguagem lida. Então, aqui está um registro daquilo que eu acabei de fazer. Em Kotlin, você pode, inclusive, escrever assim. Você pode explicitamente escrever, ó, dois pontos de unit, é válido, tá? O compilador aceita, não reclama. Se você não escrever, fica subentendido que é isso. Vamos falar do tipo vazio, que seria o tipo zero, que em Kotlin é chamado de nothing, tá? Nada. Ele é impossível de instanciar, não pode existir um valor que testemunhe esse tipo. Tá? Em semântica denotacional é o bottom, tá? Esse fundo, tá? Que é um valor a mais que você tem que acrescentar na matemática. Então, se você tem inteiros na matemática, na computação você tem inteiros unido com esse valor aí, um conjunto unitário que tem esse valor aí. Esse valor representa o não. Bom, isso é teoria dos domínios, tá? É um assunto que não vale a pena entrar, mas lembrem-se que existe aí todo um tratamento para o não voltar, o não retornar, o falhar, enfim. Então é um tipo que representa o tipo do retorno das funções que não retornam, tá? Então as funções não retornam, aí você diz que o retorno delas é nothing. Tá? Também é usado para ser o subtipo de todos os outros tipos, mas nós não vimos ainda subtipos. Quando nós voltarmos a falar de subtipos, ou começarmos pela primeira vez a série a falar de subtipos, eu volto para falar sobre isso. Bom, aí eu criei duas funções aqui. Essa função zeta, que está aqui, ó, ela aceita, é compilada, ó, é um while que nunca retorna. O compilador aceita que você diga, tá? Se eu puser aqui um return, se eu puser aqui um return qualquer coisa, return 1, já vai dar problema, né? Ele está falando, ó, você está retornando, não pode escrever return, né? Então, ó, veja que o compilador tem o que fazer aí, né? Ele tem, ele já dá uma ajuda aí quando você escreve nothing, tá? O outro exemplo que eu mostrei é o da exceção. Aqui, para quem, a gente também vai voltar a falar de exceções, mas por enquanto eu vou falar assim, exceção é sair da pista, tá? Eu até tenho uma figura aqui. Uma função, o retorno dela é uma pista principal, é o resultado principal, é o retorno do tipo esperado, tá? Então é uma função que vai retornar um inteiro, que vai retornar um cadastro, que vai retornar uma string, enfim. A exceção não é um valor aqui. Aqui tem que ser os valores do retorno, tá? Se você lançar uma exceção, é uma saída secundária não prevista, é uma porta dos fundos, uma porta lateral, tá? Você saiu da pista, tá? Então, essa função aqui ela é estranha porque ela sempre retorna uma exceção. Essa função é bem anômala. Normalmente, você lançaria uma exceção no meio de um algoritmo inteiro, que tem if para cá, else para lá, while ali, while aqui, enfim, um algoritmo inteiro. Lá num cantinho ali você pode ter um erro, aí você lançaria uma exceção.
Então, o tipo do retorno não seria o nothing, o tipo do retorno seria qualquer outra coisa com a possibilidade de vir uma exceção, tá? Nesta função aqui, eu vou até melhorar aqui, ó, vamos ver essa função aqui. Eu vou colocar assim, ó. Vamos ver se aceita. Aceita, né? Fica mais familiar, né? Eu tenho um código, lá no código eu lanço uma exceção. Isso, como é garantido que sempre vem uma exceção, nunca vai vir nada, tá? Se tivesse aqui um outro if, um else, e aí no else tivesse um return, um valor tal, não seria nothing aqui, tá? Mas como é só isso, toda a função é com certeza lançar uma exceção, ela não está retornando nada, tá? A exceção não faz parte de um possível retorno, tá? E esse então era o nosso tipo zero. Vamos para tópicos mais interessantes, como os tipos produto. Produto é no sentido de produto cartesiano, lembra? Quando você criava um par ordenado, você juntava inteiro com inteiro, tá? O, o real com real na matemática, lá na escola, né? Você fazia o produto cartesiano e tem a ver o termo produto, tá? Você está agregando valores em colunas, tá? São colunas das tuplas. Então aqui eu estou usando um pouco o jargão de banco de dados, né? Falando em coluna, falando em tupla, só faltou falar em tabela, tá? É a ideia de uma tabela. Agregação são agregação de colunas. Cada coluna admite um conjunto de valores, valores de um conjunto, né? Então, primeiro é um tipo composto, quer dizer, no sentido de não ser primitivo. O programador cria um tipo e como é que nesse tipo ele cria um valor daquele tipo combinando outros tipos. Tá? Vamos fazer daqui a pouco tuplas e registros, tá? Agora eu vou chamar a atenção para a cardinalidade, que é o número de elementos. Eu vou fazer bastante aí experimentos de cardinalidade. Porque daí vocês vão entender o termo produto. É produto porque a, a quantidade de elementos no tipo composto é o produto do número de elementos de cada componente. Vamos ver isso, tá? Então, só para lembrar que tipos produtos existem vários, mas vamos ficar na ideia de tuplas, que em Kotlin não é tão natural quanto em OCaml, por exemplo. E na ideia de registros, que a gente conhece do C como structs, e aqui, por enquanto, é o que a gente conhece de classes. A gente vai expandir a ideia de classes, ela tem as suas diferenças, mas por enquanto vamos olhar classes como registros. É um caso, né? Classes é um caso de registro. Muito bem, vamos para o REPL. Eu comecei aqui com... Vamos fazer com as tuplas no REPL, tá? Antes dos registros ali, eu criei um registro ali. Muito bem, o que é uma tupla? Em OCaml eu poderia fazer o seguinte, 3,true, isso é uma tupla do tipo inteiro cartesiano booleano cartesiano string, tá? É um tipo produto. É um trio ordenado, né? Mas não temos isso em Kotlin dessa forma, infelizmente. Então lá nós temos o triple, aí sim eu posso jogar qualquer first, second e third polimorficamente qualquer coisa. Então eu posso pôr o 3, o true, e ele já vai reconhecendo o tipo ali, e o oi. Mandou. Aqui, ó. Mas aqui ele mostra, né? Na hora de fazer a literal, de mostrar, de imprimir, ele converte para uma literal bonitinha lá, qualquer linguagem. Qualquer linguagem que as linguagens na maior parte adotam, né? A convenção. Muito bem. Aqui eu já posso discutir a questão da quantidade, né? Aqui eu já posso discutir a questão da quantidade. Quantos elementos tem?
Então, se eu fizer uma tupla de 2 aqui, booleano com booleano, por exemplo, true, true, eu vou ter ali, ó. Então, eu vou poder ter true, quatro valores diferentes, né? True, 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 false, false, false e false, true. Daqui a pouco eu mostro ali. Opa. Então, aí os 4 valores, ó. True, 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 false, 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 true. Tá? 4 possíveis. Tá? Mas quer ver uma coisa? Se eu fizer true e unity, ele não gostou. Pair, true e unity. Aí ele gostou. True, eu vou ter quantos? Eu só vou ter 2 possíveis valores, que é true unity e false unity. 2 vezes 1, 2, né? Ó, aquele que eu fiz true, 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 false, 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 true, era booleano, cartesiano, booleano. 2 vezes 2, 4. Aqui eu estou fazendo booleano, cartesiano e unit, unitário. É 2 vezes 1. Olha aí, ó. True unit, false unit. Tá dando certo, né? Aqui eu fiz com registros, eu chamei quadrivium, né, com um campo do registro chamado primeiro, outro campo chamado segundo. Booleanos tem 4, é exatamente o que eu fiz com tuplas, aqui eu estou fazendo com registros. Nós vamos ver mais como trabalhar com classes, enfim, mas vamos usar a ideia intuitivamente. Aqui eu fiz uma classe mystery, que é booleano unit, que vai ter o mesmo efeito, vai dar 2 elementos. Essa mystery vai ter true unity e false unity, que nessa tupla aqui que eu fiz. Então não vou levar adiante, já encerrei o assunto, tá? Eu poderia falar como é que a gente consome, né? Como é que eu consumo uma tupla? Acho que é first, como é que é? Se eu tiver uma tupla, sei lá, 3 true, eu posso chamar first. Como é que eu consumo um par ordenado, né? Então, se eu tiver lá mystery, false, unit, como é que eu acesso o segundo? Eu acesso segue. Não mostrou porque é unit, né? Deu certo aqui. Não mostrou porque o unit é segunda classe, cidadão de segunda classe, ele não é mostrado. Tá? É interessante estudar como a gente consome. A gente pode fazer destructuring, né? Val A, B, C, D. Já fizemos isso, né? Quadrivium. True. Não são 4, são 2. São 4 combinações, né? True, false. Isso aqui equivale a pegar pegar o primeiro e o segundo em A e B. Essa aqui a gente já viu quando discutimos múltiplos retornos, né? É uma espécie de sintaxe especial para consumir tipos produto. Você abre o produto, né? E observa que aqui tem a notação de tupla, mas aqui é um registro. Então ele pega o primeiro e o segundo, né? O primeiro campo e o segundo campo. Muito bem. Tipos produtos, eles são conhecidos, eles são familiares. A gente trabalha com structs desde cedo.
Vamos, vamos nos concentrar em uma coisa diferente aqui, que são os tipos soma, que em OCaml é tão natural, é tão light a notação, em Kotlin não é. A gente vai ver a ideia de uma forma adaptada. Mas as enumerações também são uma espécie de tipo soma e eu vou fazer até a ponte aqui, eu vou poder mostrar, tá? Lembrando que existe também a preocupação de como consome, aqui é novidade. Bom, vamos lá. Eu criei o tipo soma mystic. Esse tipo soma é soma no sentido que é quase como uma união de conjuntos, tá? Então nós temos aqui o Gandalf com um campo único booleano, tá? Então vão existir dois Gandalfs, né? O true e o false, que seria o Gandalf branco e o cinza, né? E aqui você tem o Saruman com um campo unit, quer dizer que ele só pode ser uma coisa, tá? Então é isso, o tipo soma é o tipo mystic, ele é a soma de booleano com unit, portanto ele vai ter três valores, por isso que é soma. Quais são os três valores? Ele pode ter ou Gandalf true, ou Gandalf false, ou Saruman unity. Pronto, são os três possíveis valores. 3, 2 mais 1. Tá? 2 mais 1. Claro que eu posso criar, esses exemplos que eu estou aqui, são só para mostrar a questão da cardinalidade, ficar mais evidente, né? Tem uma relação aí com a cardinalidade, o nome, soma e produto, né? Álgebra. Mas eu posso fazer aqui, ó, um tipo pagamento, que pode ser cartão ou boleto. Então, eu tenho todos os possíveis cartões que estão como string aqui, eu modelei como string, então são infinitas, mais infinitas em strings de código de boleto, tá? Aí não vai ter muita graça somar infinito com infinito e tal, né? Aí a gente perde um pouco essa intuição da soma, mas não, porque vocês têm que entender que todos os possíveis cartões e todos os possíveis boletos agora fazem parte deste pagamento. Um ou outro, né? Quer dizer, você vai pegar um ou outro, ele não vai ser os dois ao mesmo tempo. Ou ele é cartão ou ele é boleto, né? Bom, a análise de caso é um tipo de um switch. Aí cada linguagem tem seu jeito de fazer, né? Se fosse em OCaml, primeiro eu teria declarado tipo assim, ó, type mystic igual a Gandalf boolean ou Saruman unit. Seria isso, né? E na hora de consumir seria muito fácil também. Tem match, eu usaria match. Tem linguagens que chamam case. Mas enfim, vamos ver como é no Kotlin. Então eu tenho uma função aqui token que recebe um personagem, tá? Aqui character é de personagem do tipo soma. Então como é que eu consumo? Eu faço esse when. Esse when em Kotlin é mais poderoso, tá? Esse when em Kotlin é bem legal de estudar. Confiram lá na documentação online. Aqui eu estou aplicando especificamente para tipo soma. Então eu pergunto, is Gandalf? Se for, eu vou lá e vou ter autorização. Aqui tem um cast, Smart Cast aí, ó. Ele já transforma o Mystic em Gandalf e aí ele acessa a cor. Ele não poderia ter feito isso no Saruman, né? Porque o Saruman não tem. Isso parece herança em orientação a objetos. Veremos isso, tá?
Isso parece. Mas será que é a mesma coisa? Vamos discutir isso lá. A questão dos subtipos, né? E no outro ele tem o lado, tá? Então, se eu executar aqui, token de um settlement unit, eis o unit. Aqui ele imprimiu o valor, né? Aqui por quê? Porque está dentro da string ali. Muito bem. Tipo soma, tá? Aqui está apenas um registro do que eu já falei. Vamos fazer com os booleanos. Booleano é um tipo 2, porque é 1 mais 1. Vamos lá, aqui está apenas escrito o que eu vou fazer agora. Muito bem, eu vou começar tentando fazer, já que eu tenho o tipo soma, eu vou fazer na mão, como se não existisse na linguagem um booleano. Faz de conta que não existisse um booleano e eu tivesse que criar meu booleano. Ora, se eu tenho o tipo unitário e eu tenho o tipo soma, eu posso criar, porque o booleano é o tipo 2. Então eu vou criar aqui o tipo soma myBoolean1 e ele vai ter aqui dois subtipos, aqui não é nem subtipos, né? Ele é a junção de dois caras que são isomorfos ao unit. Ou seja, só existe um myTrue1 e um myFalse1. O myTrue1 unit e o myFalse1 unit, tá? Então eu posso invocar aqui, ó, myFalse1 unit. Ele aceitou, tá vendo? Ele aceitou. Muito bem, então unit é tipo 1 nesta linha, unit é tipo 1 nesta linha, 1 mais 1, 2. Tá? Os booleanos são isomorfos, aí é um tipo 2. Tem uma forma mais legal de fazer, já que é unit é desprezível em Kotlin, você tem o mesmo efeito aqui, ó, só que eu tive que tirar o date aqui, tá? Então ficou myBoolean2, ficou mais fácil agora porque, gente, o unit é unit, ele é um Zé Ninguém mesmo, tá? Ele é um Zé Ninguém, o unit. Então, se eu tenho que escrever ele, também é tranquilo fazer uma versão que eu não tenho que escrever, tá? Aqui ele mostrou no endereço na máquina virtual. Mas o barato mesmo é esse aqui, é enumerações, tá? Então esse myBoolean3 aqui, ele tem o myTrue3 e o myFalse3. Então vamos usar aqui, ó, myTrue. Ele não vai gostar porque tem que botar nome e sobrenome. Tá? Nome e sobrenome. Então veja, ele aceitou esse valor desse tipo aqui. A enumeração aqui no caso fica como sendo um valor único. Veja que ele é isomorfo, né? Ele é isomorfo aquele primeiro lá, o myBoolean1, que tinha o campo unit. É isomorfo, tá? Então é uma forma, não deixe de, eu não precisava ter numerações, eu poderia fazer tudo daquele jeito, mas é claro que ficaria cansativo, então acaba sendo uma sintaxe, na verdade, né? Conceitualmente ela não a traz mais, o que ela traz é a mesma ideia, a mesma possibilidade, com uma sintaxe conveniente, né? Muito legal. Aqui tem uma forma até melhor que é fazer um import aí. Você pode abrir esse pacote, esse tipo, né? Voltaremos a discutir módulos, encapsulamento em módulos em próximos vídeos. Mas agora eu posso usar myFalse3. Muito bem. Bom, o que é que você pode fazer com numerações? Sei lá, norte, sul, leste, oeste, primavera, verão, outono, inverno, amarelo, azul, verde, né, cores. Todas as aplicações de enumerações que se já vem em qualquer linguagem, né? C tem enumerações, né?
Uma aplicação óbvia também é erros do HTTP, né? Erros do HTML, não, do HTTP, 404, 401 e aí vai. Então aqui eu fiz um comentário, né, que tudo é correspondente. Você pode usar explicitar o unit. Aí você, como o unit é muito fraco, você pode omitir, mas é como se ele estivesse lá, tá? Ele é dispensável, mas no fundo você tem uma forma mais ágil aqui. Bom, foi tipos algébricos. Nós vimos tipo unitário, tipo zero, tipo produto, tipo soma. Tem o tipo exponencial, que são os tipos com funções. Tem uma coisa muito legal que é analisar o tipo de listas, que dá certinho. Tem muita viagem ainda sobre tipos algébricos, mas vamos ficar nessa introdução que é suficiente. E agora eu queria não deixar de dar uma ideia de tipos de ordem superior. Eu começo aqui fazendo uma brincadeira com as palavras, né? Em inglês nós temos type, kind, sort, set. Set aqui é na verdade nos programas, né? Programas usam type, set, kind, sort, linguagens, né? Existem linguagens que vão usar todas essas palavras. Set eu tirei aqui, vai, mas vamos pensar type, kind, sort. Então, em inglês é uma forma de você usar uma palavra diferente para tipo, tá? Kind aqui não, é tipo, é tipo assim, é tipo, tá? Em português nós temos, não sei uma palavra para kind, né? Gênero aqui. Gênero no sentido de você pertence a um gênero. Né? Teve uma série aí recente que o personagem em inglês ele fala, ele é do seu time, né? Digamos assim, your kind, né? O seu tipo, né? E sort, né? Em português é usado, né? Balas sortidas são balas de vários tipos, né? Balas misturados os tipos, né? E tem aquela coisa, ferramentas de toda sorte foram vendidas no leilão. É comum falar em português, né? Toda sorte, todo tipo. Né? Muito bem, então onde é que a gente vai chegar com higher kind types? Vamos pensar uma situação em Kotlin. Kotlin não tem higher kind types. Vamos pensar um Kotlin como uma linguagem típica. Então você tem aqui o mundo, a alçada, o reino dos valores, que são os lugares no programa onde você escreve valores, que geralmente é no lado direito, né? Das expressões, das atribuições, né? Nas chamadas como argumentos. Então existe um lugar de ser dos valores. E aí você tem todos os valores possíveis. Você tem 3 como inteiro, aqui uma string, um booleano. São todos literais aqui, né? Você tem essa literal para criar listas, para chamar as classes, né? Criar os objetos das suas classes, né? Que são registros, tipo de registro. Bom, e aí, no mundo, na alçada dos tipos, existe uma correspondência, tá? Então, no lugar de escrever tipo, onde é o lugar de escrever tipo? Nos parâmetros das funções, dos subprogramas, no próprio tipo de retorno, nas declarações de variáveis, né? Val, var, é ali no lado esquerdo, né? Ali tem o lugar de escrever os tipos, é a alçada dos tipos, né? Nós vamos ter as coisas correspondentes. Muito bem, isso é Kotlin. Poderia ser Java, né? Porque tem aqui a programação genérica, né? Poderia ser C Sharp, enfim. Agora nós vamos criar uma nova camada, que é a camada dos kinds. E aí, que tipo de kind você tem? Você tem os types. Então, int é um type, string é um type, boolean é um type, list int é um type, list boolean é um type, tá?
e por assim vai. E aí fala, pô, mas tudo é type, não estou vendo nada de interessante aqui. O interessante é entender, é olhar o list sozinho, não o list int, que é o tipo, ou list boolean, mas só o list, só o construtor de tipo. Esse é o termo, tá? Também é chamado às vezes de container. List de int é uma espécie de container de inteiro, de coisas, né? List de A é um container de A, uma espécie de caixa que tem as, né? Então, esse construtor de tipo, esse formador do container, ele recebe um tipo e retorna um tipo. Então, se você põe list com int, vira list int, que é um tipo. Se você põe list de boolean, boolean, que é um tipo, fica list de boolean, que é um tipo. É como se fosse uma função entre os tipos. Então, esse é um outro kind, tá? Então, aqui está um comentário, né? Assim, aí quais são outros exemplos? Nós temos árvores, você tem um tree de int, tree de boolean, você tem option, que é o que pode retornar um valor ou retornar erro, option de int, option de boolean, option de as. Então, a gente tinha visto, a gente poderia criar aqui o tree de int, tree de double, tree de boolean, tree de a. Então, nós tínhamos visto a possibilidade de variar o a, o parâmetro, tá? Mas observe que agora nós temos também uma família de containers, né? Tem o list, o option, o tree. Será que eu não posso ter o polimorfismo neste nível? Então aqui, ignore essa assinatura inteira por enquanto, vamos devagar. Essa função ela existe, não em Kotlin, mas se o Kotlin tivesse higher kind types, ele talvez fosse assim, ó. Eu recebo uma lista de árvores de inteiros, ou uma lista de árvores de strings, ou uma lista de options de funcionário, ou uma lista de options de inteiros. Essa função vai funcionar para qualquer. Tanto posso variar o parâmetro, né, o tipo paramétrico, como eu posso variar o container, né, o construtor de tipo. Ele vai passar a ser também polimórfico. Então essa função vai funcionar para todos. O que é que ela vai fazer? Ela vai receber uma lista de containers e vai retornar um container de listas. Então, se é uma lista de options, ele vai retornar um option de listas. Se é uma lista de árvores, ele vai retornar uma árvore de listas, né? Existe essa função quando o construtor de tipo é um funtor aplicativo, tá? Vamos deixar isso apenas jogado, eu não vou explicar isso, mas eu só estou dizendo que é isso. Muito bem, então aí vem flexibilidade, vem reuso, porque aquele sequence, eu vou fazer uma vez, já vai funcionar para todos os possíveis containers, né? Para todos os possíveis construtores e parâmetros. Olha que legal, tá? Mas, em compensação, tendo que ser genérico na execução e compilação, há um trabalho a mais. E aí uma queda de desempenho e tal, realmente, né? Porque tudo que era monomórfico já era feito diretamente, né? Bom, aí pode pesar na execução, mas pode pesar na compilação, ou só na compilação, vai de cada linguagem, tá? Então essa polêmica você vai encontrar aí nas linguagens que não têm higher kind types, mas que são inspiradas. Então o Haskell tem, o Scala tem, então todo mundo que se inspira nelas nem sempre traz algumas coisas, não traz outras. Não trazem o higher kind types por vários motivos, né? Desempenho, como eu já falei. E aí fica lá a comunidade brigando. Põe, não põe, acrescenta, não acrescenta, prós e contras, tá? Então eu acho que o Kotlin, eu já vi muito disso em Rust e Elm, eu não duvido que no Kotlin já esteja tendo isso aí. Muito bem, vamos virar a página e falar de tipos dependentes ao nosso último tópico. E o que é tipos dependentes? Muito bem. Então nós vamos ter o tipo type.
Existe o tipo int, o tipo string e o tipo type. Quem que é do tipo type? O próprio int, o próprio string. Muito bem, então a gente vai poder ter no lugar dos valores, na expressão dos valores, misturado com os valores, misturado vamos ter os tipos ali como se fossem valores. E no lugar dos tipos, onde deveria ter tipos, misturado ali, nós vamos ter valores. Então, no lugar dos valores, nós vamos ter tipos como valores, e no lugar dos tipos, nós vamos ter valores como tipos. Que louco, hein? Será que isso não vai dar problema? Será que isso não vai dar errado? Eu vou fazer um vídeo sobre teoria dos tipos, mostrar as conexões da lógica e vou mostrar o papel brilhante que tipos dependentes têm. E vou tentar pelo menos dizer que séculos e séculos e séculos foram necessários para criar um sistema lógico onde fizesse sentido essa mistura. Agora, isso fica para um vídeo sobre teoria dos tipos. Vamos pensar como programadores. Para que eu usaria isso? Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Eu vou ter um tipo list string 2. 2 aqui não é um número. 2 é um tipo. É uma parte do tipo. Ele virou um tipo. Mas ele veio justamente dos valores. Né? Ele veio dos valores. Mas se tornou uma parte de um tipo, um formador de tipo. E ele formou o tipo listString2. Então eu tenho aqui uma lista com oi e hi, e ele é uma lista string 2. Aí eu tenho aqui uma lista com true, true, false, é uma lista de boolean 3. Aí a lista oi, hi, Ana é uma string 3. É outro tipo, são 3 tipos diferentes, tá? E aí eu vou poder criar uma função que é um pseudo Kotlin, uma função que recebe A e um N que é inteiro. Esse A aqui eu podia escrever type, tá? A dois pontos type, N dois pontos int. Então A é o que sempre foi, um tipo como sempre foi, N é um inteiro. E aí colocar um elemento A numa coleção lista A de N, retorna lista de A, N mais 1. Esse mais e esse 1 é aquele 1 lá do mundo dos valores, que está valendo aqui. É a soma que eu podia usar com inteiros lá nos valores. Aqui eu acho que teria que ser com números naturais, tá? Essa linguagem deve ter números naturais. Então, em vez de um int aqui, eu deveria ter posto um natural. Muito bem, o que isso aqui faz? Isso nos dá mais poder para descrever com mais precisão os tipos e os valores. E aí, como a descrição é mais precisa, a gente pode encontrar erros de compilação. O próprio type checker vai encontrar erros para nós. Por exemplo, se eu não fizer alguma operação que aumenta a lista e retornar a lista, eu teria que retornar a list AN, entendeu? Se eu esquecer de fazer a concatenação, a inclusão, sei lá, não é concatenação, né? Essa inclusão aqui, se eu esquecer de fazer, o meu return lá, o compilador vai conseguir identificar que o meu return teria que ser lista A de N, porque eu não fiz. Tá? Então veja como o compilador já consegue identificar erros do tipo ele esqueceu de concatenar. Ou se eu concatenei duas vezes, não é concatenar, né? Inserir. Se eu não inserir duas vezes, se eu inserir duas vezes, eu teria que voltar a n mais 2. O compilador vai detectar que ele encontrou lá dentro n mais 2, que eu fiz duas vezes, ele ia pedir, então me devolva n mais 2. Ele ia encontrar que você disse que é n mais 1, aí ia dar erro, tá? Então, descrição mais precisa implica o compilador mais forte para encontrar erros, tá? E aí o pessoal já combate aquele argumento dos dinamicamente tipados, que olha, tem um monte de erro que tipos não pegam. Eles estão querendo mostrar aqui que dá para fazer sistema de tipos mais poderosos que podem pegar sim. Olha, o printf, por exemplo, o compilador C não tem como achar erro de printf. Qual que é o erro de printf? Dentro da string,
aquela primeira string, você pode ter lá %d, 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 3%d. Só que depois da string você pode ter chamado só uma vez, ou em vez de %d você poderia ter passado um ponteiro. Ah, ponteiro não, você poderia ter passado uma string, né? Não, um valor chato, uma struct. Poderia ter passado uma struct no lugar do %d, né? Mas aí o compilador não tem como ver isso, porque ele teria que entrar na string e ver que o primeiro parâmetro né, seria 1%D. Com uma linguagem como essa, eu tenho como fazer. Eu tenho como fazer em tempo de compilação. Então, a função que chama o printf, ela tem que ter construído o printf de uma forma válida. Aí, como isso é feito? Na definição do printf, eu pego essa string, vou para o mundo dos valores, construo tipos em função do valor da string. O que é isso? Eu desmancho a string e vou pegando as partes da string e aí eu vou montando as partes do tipo que corresponde ao que a string tem, devolvo esse tipo que foi criado e confiro com o que foi passado. Bem louco, né? Mas isso é possível com tipos dependentes. Tá? Gente, aí eu vou dar uma pista para vocês de que tem gente que está fazendo isso hoje, programando nos tipos. Aí é uma outra ideia, programar nos tipos. Você escreve tipos com maior precisão, né, usando esses sistemas de tipos mais avançados, mais sofisticados, e daí, com essa descrição mais precisa, o próprio compilador ou algum programa pode gerar o código. Tá? É geração automática de código. Então, em Haskell Scala, você já começa a ver isso. Em Haskell, você tem a biblioteca Servant para gerar API, né? Então você tem lá get, post, coisas da HTTP. Você cria uma API REST. Nos tipos, eu vou mostrar no próximo slide um exemplo sem entender, não precisa entender, só precisa saber que aquilo ali é a assinatura de tipos, né? E essa ideia você tem lá o Mi Haskell, o Mi Scala, na verdade, né? Aqui saiu errado. Microserviços aqui. O Mi é a letra grega, né? Aquele de microfarad lá. Então, é uma biblioteca que a ideia é um pouco essa também. Trabalhar com a geração de microserviços mais abstratamente, tá? Então, vamos aqui um exemplo do Servant. Isso é um tipo, tá? Isso é um type alias em Haskell. O apelido desse tipo é User API 2. E aqui, ó, esse users é uma string que veio lá dos valores. String é o ser dos valores. Que vem transformar-se num tipo aqui, tá? Está presente nos tipos. Aqui nós temos algum operador, que eu não lembro o que faz, que combina isso com esse tipo aqui, ó, get, um array de JSONs e um array de users. Aqui tem uma outra combinação com Albert. Aqui é um array de JSON e user só. Isaac, enfim. Veja, isso aqui é um tipo. Ele criou um tipo que tem já em si uma espécie de reflexo da estrutura da sua API no seu tipo. A partir daqui você pode validar, você pode gerar. Então tem gente já fazendo isso, tá? Muito bem, é o último slide. Só para lembrar aqui, ticando o que nós vimos, né? O mais importante foram os tipos algébricos, sem dúvida. Eu acho muito legal falar dos tipos com nulos, né? Tipos que assumem nulos, nullable types, tipos que recebem valor nulo, né? Isso aqui fica apenas como um dizer que existe, tá? É uma cutucada, porque ninguém nunca vai falar sobre isso
num curso de graduação, então fica aí um empurrão para possíveis curiosos, tá? Muita coisa ficou de fora, né? Tipo união, interseção, novidade no escala 3. Um parente aqui um primo aqui do Higher Kindly Types, que é o Ranked, ficou de fora. Tipos lineares, sempre tem muita coisa aqui, mas não importa, tá? E o nosso próximo assunto, este sim, sempre é um assunto separado, ele é sempre estudado, são os tipos abstratos de dados. Então, até o próximo vídeo com tipos abstratos de dados.